No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, em mais uma parceria com o INCT, Observatório das Metrópoles, hoje tratando aqui de algumas regiões metropolitanas muito importantes do Brasil, com base em novos dados revelados pelo IBGE, Censo de 2022, trazendo aqui os impactos em diversas regiões metropolitanas do Brasil. E hoje vamos tratar com a professora Vera França, que é da Universidade Federal de Sergipe, né? E pertence ao núcleo de Aracaju, do Observatório das Metrópoles. Né? Vamos tratar dessa metrópole de sua região, com a também pesquisadora, né, Rosa Moura, que é do Observatório das Metrópoles, do núcleo Curitiba. Nós vamos tratar da região metropolitana no seu entorno e vamos conversar também com a professora Selene Tonella, da Universidade Federal de Maringá, no Paraná, e com ela vamos tratar da sua região metropolitana, né? E ainda fazer alguns comparativos baseado em várias outras entrevistas que fizemos com professores e pesquisadores do Observatório das Metrópoles de outras regiões brasileiras sobre o que há em comum dessas regiões com as demais que nós já tivemos a oportunidade de entrevistar e de conversar. Então, eu dou as boas-vindas inicialmente à professora Vera França, né? E vou pedir para que cada uma destaque um ponto importante para a gente iniciar, né, a rodada de entrevistas, e aí vamos fazendo, né, uma rodada entre vocês três, né, para que a gente vá trazendo informações importantes para quem nos acompanha. Professora Vera França, seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão, é um prazer. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando deste momento e gostaria de dizer que a região metropolitana de Aracaju é uma região que começou a ser formada na década de 80, contando com a participação de políticas públicas, sobretudo políticas públicas de habitação e de industrialização, que conduziram um empurrão das atividades para outros municípios fora da capital, fora de Aracaju, municípios limítrofes, principalmente o município de Nossa Senhora do Socorro e de São Cristóvão, a antiga capital de Sergipe. E, posteriormente, mais recentemente, Barra dos Coqueiros, um município que se localiza em frente ao município de Aracaju. Então, esses três municípios, eles vêm atravessando uma fase de crescimento, um crescimento exacerbado, sobretudo nos municípios vizinhos, e como acontece em outras áreas metropolitanas, o núcleo metropolitano, Aracaju, é quem cresce menos, apresenta um crescimento menor do que os municípios vizinhos. Os municípios vizinhos crescem a níveis bem elevados, inclusive níveis superiores ao crescimento do país. Muito bem. E nós já vamos detalhar, né, esse e outros tópicos também com a professora Vera França em relação à região metropolitana de Aracaju, né, lá em Sergipe, mas eu queria dar boas-vindas também agora e ouvir um pouco a pesquisadora Rosa Moura, do núcleo de Curitiba, do Observatório das Metrópoles, né? Professora Rosa Moura, seja bem-vinda ao Espaço Cidadão, né? E eu gostaria já de conhecer um pouquinho, né, sobre, semelhante ao que falou a professora Vera em Aracaju, né, algum tópico que você considera importante da formação da região metropolitana de Curitiba, que lhe marcou, né, com esses novos resultados do IBGE. Pois então, Robson, é um prazer estar aqui com vocês. O censo trouxe muitas novidades que a gente vai precisar de conversar bastante. E, por incrível que pareça, a gente fez um trabalho sobre a região de Curitiba, que foi publicado no Boletim do Observatório no finalzinho de setembro, e já no finalzinho de outubro saíram alguns ajustes do censo, né, dos dados de todos os municípios brasileiros. Então, para não assustar muito assim, ao nosso ouvinte, esses ajustes não foram assim
tão substanciais que trouxessem mudanças nos processos que a gente vem apurando. Eu posso falar depois sobre eles, como eles aconteceram na região de Curitiba, mas o que eu queria trazer, logo nesse começo de conversa, sim, como a professora Vera já falou, existem alguns pontos comuns entre as regiões metropolitanas. Então vamos só dar uma chamadinha neles assim. Atualmente, se a gente considerar as regiões metropolitanas que foram classificadas pelo IBGE efetivamente como metrópoles, que são 15 ao todo no Brasil, a gente tem 4 conjuntos de regiões. Tem aquelas em que o polo e os demais municípios vêm crescendo mais do que a taxa média do Brasil. A gente tem também aquelas em que o polo vem crescendo, mas menos que a média do Brasil. Temos aquelas que os polos vêm perdendo população, certo? Mas os demais Caso lá do Rio de municípios Janeiro, por vêm exemplo, crescendo né? ainda. E temos aquelas que os polos e os demais municípios vêm perdendo população. O caso de Curitiba é que ainda está entre aquelas que o polo e os demais municípios crescem, certo? Porém, os polos crescem menos que a média do Brasil. E Perfeito. isso daí significa o quê? Significa uma situação que Curitiba vem se mantendo ainda como uma metrópole jovem, tá? Porque quando a gente analisa as demais capitais de estado e as demais regiões metropolitanas que não estão classificadas como metrópoles, a gente vai perceber que aquelas mais antigas, elas já estão nessa situação do polo perdendo muita população e até municípios do entorno perdendo população, que é o caso do Rio de Janeiro. Agora, Curitiba, ela é uma metrópole que já tem 50 anos, é uma cinquentona, o polo cresce pouco, mas não tão pouco, e os demais municípios crescem muito ainda. Então, esse é um Perfeito. ponto da formação que eu destaco já nesse começo de conversa. Maravilha, professora Rosa, obrigado. Né? E Salvador também, né, tem perdido população. Fizemos uma entrevista sobre a região metropolitana de Salvador, incrível esse dado, né? E vamos Exatamente, agora Salvador é o polo metropolitano que mais perdeu que mais população perdeu, né? entre as metrópoles brasileiras. Perfeito. E vamos ouvir agora a professora Selene Tonella, da Universidade Federal de Maringá, sobre a região, a sua região metropolitana, né? Destacando a formação de sua região, né? Quais são as principais características desse processo, né? Onde a senhora tem estudado no momento. Certo, eu agradeço a oportunidade, acho que o censo trouxe mesmo bastante novidades para a gente, finalmente temos material aí para trabalhar, material novo, né, para pensar essas regiões metropolitanas. No caso da região metropolitana de Maringá, é uma região recente, final da década de 80, e ela é produto dos gabinetes dos políticos, ela foi gestada pelos políticos, políticos, tanto no executivo quanto no legislativo, que criou a região com poucos municípios, e por meio de emenda parlamentar, esses municípios foram crescendo, a quantidade de municípios foram crescendo. Nós estamos com 26 municípios, que tem alguns, não tem a menor sentido estar nessa formação chamada de metropolitana, mas temos um arranjo metropolitano muito potente, quer dizer, a região metropolitana de Maringá está aí, como a região de Londrina, que também é bastante recente, mas esse arranjo metropolitano tem significado. Quando a gente pega os dados do censo agora de 2022, a gente percebe movimentações mais robustas nesse arranjo do que em toda a região metropolitana, mesmo porque nós temos uma maioria absoluta de municípios de pequeno porte 1,
Então, assim, os impactos, na verdade, os impactos tanto de recursos quanto de população acaba ficando concentrado nessa área mais conurbada, que é Maringá, Sarandi, Paissandu, Marialva, juntando agora Mandaguaçu, enfim, esses municípios. Então, que tem, todos os indicadores estão concentrados nessa mancha conurbada, mas, como eu disse, pleno de significados. É Maravilha. isso. Perfeito. E eu queria ouvir agora, né, seguindo com a nossa rodada aqui de entrevistas, para ficar bem dinâmico para quem nos acompanha, conversar com a professora Vera França, da Universidade Federal de Sergipe, sobre sua região metropolitana, destacando, né, na sua avaliação, né, quais são as principais características, professora Vera, da dinâmica populacional, na região metropolitana de Sergipe. Então, a região metropolitana de Aracaju, ela é formada por 4 municípios. Aracaju, que é a capital, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Esses 4 municípios, no início da formação, a ocupação era manchas isoladas, né? A partir dos conjuntos habitacionais que foram construídos. Hoje a gente tem já uma conurbação, já há mesmo uma conurbação bastante visível dos 4 municípios, sobretudo depois de 2006, com a construção da ponte sobre o Rio Sergipe, que vai unir mais fortemente Aracaju com Barra dos Coqueiros. Atualmente, essa região metropolitana tem 935 mil habitantes, pelos dados do censo de 2022, sendo que Aracaju concentra a maior parte da população, 55% da população está no município de Aracaju. E é interessante que Aracaju é o município que vai apresentar o menor crescimento, a menor variação de população no período, em termos percentuais. Né? Em termos percentuais. Em termos percentuais, a capital, então, cresceu menos. A capital é quem cresce menos. Quem cresce mais é exatamente Barra dos Coqueiros, porque é um município que recebe uma ponte, ele está do outro lado do Rio Sergipe, recebe uma ponte, e como houve problemas de impedimento de construção na zona de expansão urbana de Aracaju, por questões legais, o Ministério Público impede, por conta de problemas ambientais, então o crescimento imobiliário passa para Barra dos Coqueiros. Então, é Barra dos Coqueiros que vai receber um grande número de loteamentos e de empreendimentos imobiliários. Barra dos Coqueiros é quem cresce mais. Cresce 66% no período de 12 anos. Quer dizer, é um crescimento muito rápido, né? Principalmente para um município que era um município pequeno, que tinha uma sede extremamente frágil e continua com a dependência sobre o núcleo central de Aracaju. Perfeito. E voltamos a ouvir a professora pesquisadora Rosa Moura sobre a região metropolitana de Curitiba, no Paraná, né? E eu peço que a professora Rosa nos detalhe, né, na sua visão, né, quais são os condicionantes, as características da expansão dessa região metropolitana, né? E até falando um pouquinho, né, como é que ela acaba se interligando, se relacionando com os demais municípios, inclusive Maringá, da nossa professora vizinha aqui, a professora Celene, que já vai detalhar também. Pois então, eu vou já começar contando como é que a gente analisou a região para chegar às conclusões que a gente chegou. A região de Curitiba, ela tem 29 municípios. E desses 29 municípios, que fazem parte mesmo da metrópole, né, do núcleo metropolitano, são 18 municípios. O IBGE, inclusive, tem uma classificação que destaca os arranjos populacionais,
que são justamente aqueles municípios em que o movimento pendular é muito forte, que tem uma intensidade muito grande de relação. Então, o que acontece na metropolitana de Seria uma Curitiba? definição técnica da região metropolitana, não política, né? Essa é o que a gente pode chamar a formação socioespacial da metrópole, Socioespacial. certo? A delimitação política que define o território metropolitano tem, então, 29 municípios. E veja bem, E só a para vocês técnica terem tem uma ideia, 18, né? a técnica, a que a gente chama de socioespacial, 18 municípios. Isso. Só Então, abrindo são parênteses, 11. professor, só abrindo parênteses, é bom explicar para quem nos acompanha, né, que existe digamos, a região metropolitana de fato, né, e existe a de direito. A de fato é aquela que tecnicamente procede, né, pelas suas relações como região metropolitana, né, que tem a análise do REGIC, do IBGE, né, ajuda nessa Isso. classificação. E para quem está em casa nos acompanhando, né, a região metropolitana política, que é de direito, muitas vezes tem deputados, prefeitos que acabam, por uma força política, incluindo aquele município, mesmo que não tenha nada a ver com a região metropolitana, inclui na região metropolitana, porque às vezes ajuda a conseguir recursos de governo federal, de outras fontes, por ser região metropolitana, mesmo sem ter suas características, né? Só fechando parênteses aí, e aí eu peço que a senhora continue Não, explicando um pouquinho mais da sua resposta. é importante você acentuar essa diferença, porque o Isso. território definido por lei, ele nem sempre condiz com o território da formação socioespacial, aquilo que Isso. efetivamente a gente pode caracterizar como a cidade metropolitana, como a metrópole. No caso de Curitiba, são 18 municípios. E outra coisa, nem sempre uma região metropolitana ela é polarizada por uma metrópole, tá? Existem muitas capitais estaduais que ainda não estão classificadas como metrópole e, no entanto, tem, né, regiões metropolitanas. O Paraná, por exemplo, tem um conjunto grande de regiões metropolitanas pelo interior do estado. Agora, é aquela história, Robson. Ser metrópole é uma coisa, agora a metropolização ela avança todo o território. Então, características metropolitanas, características dessas relações de movimentos pendulares entre municípios, de formação de uma cidade sobre vários municípios, isso acontece em todo o território nacional. Então, a gente tem não só que se preocupar com as metrópoles, como com o processo de metropolização como um todo, que faz com que essas características avancem pelo território. Então, no caso da região de Curitiba, ela está colocada atualmente como a 8ª região em tamanho populacional do Brasil, isso pegando os 18 municípios, e não a região como um todo. Quando a gente pega a região como um todo, a gente tem, além desse arranjo populacional metropolitano com 18 municípios, tem mais 2 arranjos populacionais que são de limites de estado. Então, a gente tem uma cidade que forma um arranjo populacional bem no limite do estado do Paraná com São Paulo, que é Adrianópolis Ribeira, que, por sinal, é um vetor da região metropolitana que está perdendo população, que se conecta com o Vale do Ribeira, em São Paulo. E a gente tem uma outra cidade única, como a gente chama, que é um arranjo populacional em divisa de estado, que é Mafra e Rio Negro, Paraná, Santa Catarina. Esse está no vetor de elevado crescimento metropolitano. Então, o que a gente tem na região metropolitana de Curitiba, em primeiro lugar, é isso. Ela está altamente conectada com um vetor de crescimento com o sul brasileiro, principalmente com o leste catarinense, e isso começa a mexer um pouco na participação econômica da região metropolitana. E, por outro lado, Curitiba também vem perdendo um pouco da primazia dentro desses 18 municípios. Ela ainda responde por mais de metade da população desses 18, mas os demais municípios, cada vez, eles se posicionam mais fortemente na dinâmica metropolitana, tá? No comando metropolitano do estado do Paraná. Então, a gente já tem São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, com um peso muito forte de crescimento, né? Fazenda Rio Grande agora foi o 18º município brasileiro em crescimento populacional, certo? A gente tem, por exemplo, no último censo,
que mais de 90% do incremento populacional se deu nesse entorno de Curitiba. Então, você vê que é uma região com um crescimento muito elevado. E quando eu falei desse diálogo com Maringá, por exemplo, a região metropolitana de Curitiba vem perdendo participação econômica no Paraná ao longo do tempo. É pequena essa perda, por enquanto, Mas já mas mostra uma ela vem tendência. perdendo. E Maringá vem ganhando, Maringá, Foz do Iguaçu, uma série de outros municípios do interior, impulsionados pela agroindústria do alimento, né, vem crescendo muito. Paranaguá, por exemplo, vem crescendo bastante nessa participação, também já acenando uma coligação com esse vetor leste do sul de Santa Catarina. Então, você vê, a dinâmica metropolitana ela está muito ligada economicamente com outros municípios, com outras regiões e com uma dinâmica nacional como um todo. Esse é o processo de metropolização. Perfeito. Ele não fica restrito ao território legal. Isso, até porque essa história do território legal, né, aquele desenhozinho dos mapas, né, do Brasil e dos estados e dos municípios, isso é uma coisa que a gente que criou, o homem que criou, né, é invenção nossa, né, porque a Terra é contínua, né, aí a gente é que diz através da lei, pronto, aqui termina isso, começa aquilo, mas na verdade, né, no território a população vai se expandindo, muitas vezes sem observar esses limites, essas fronteiras, né, essas divisas também. Professora, lá da Universidade Federal de Maringá, Selene Tonella, também no Paraná, eu queria lhe ouvir também um pouquinho sobre o que é que você destacaria, né, desse movimento entre os municípios de Maringá, né, os impactos econômicos que isso tem gerado, né, e também respondendo a pergunta que depois eu vou passar para as suas colegas, que é o seguinte: quem está crescendo por quê, em termos de população, em termos de economia, e quem está perdendo população e diminuindo a economia, está acontecendo isso por quê? Com a palavra, professora Selene. Robson, a minha universidade é a Universidade Estadual de Maringá, não federal, tá Ah, tá, bom? Estadual do Maringá, muito bem, com certeza. É estadual, isso. Mas eu vou pegar a carona aí na fala da Rosa, né? E vou contextualizar para as pessoas que estão acompanhando esta entrevista. Maringá é uma cidade excelente para se viver. Quem pode viver em Maringá está muito bem. Então, ela aparece em todos os indicadores de empregabilidade, de qualidade de vida, de área verde, ela aparece em todos os indicadores publicados. Né? E mesmo no seu entorno, quando a gente vai concorrer a projetos que focam municípios com baixo IDH, em comparação com o Brasil, o perfil de toda a região não se enquadra nesse baixo IDH, sabe? Mas, de qualquer forma, o município de Maringá tem uma área muito restrita, uma área urbana restrita, quase não tem área rural, toda a população está no meio urbano. Então, este movimento de morar no entorno, nas cidades do entorno, é recorrente e me parece que é comum a todas as metrópoles. E o movimento pendular das pessoas que trabalham, estudam e usufruem dessa boa qualidade de vida em termos de lazer de Maringá, ele é muito presente e faz parte aí das pesquisas. O Observatório tem muitas pesquisas apontando esse movimento pendular, até porque nós não temos um cinturão de moradias precárias. Isso, digamos assim, é muito pontual a existência de moradias precárias no município mesmo de Maringá. Então, nós vamos encontrar a precariedade no entorno, principalmente no município de Sarandi e também de Paissandu, essas habitações vulneráveis, mesmo núcleos de favelas, estão presentes nesse entorno. A pujança de Maringá, ela tem mesmo se demonstrado nos números, por exemplo, os números do aeroporto de Maringá. Ele é maior em termos de
pouso e decolagem, de número de passageiros, do que o de Londrina, né? Então, essa área de abrangência de Maringá não se restringe a esses 26 municípios, mas se estende, que também usufruem de serviços, o próprio aeroporto e outras frentes, municípios que não estão presentes na região metropolitana, como Moarama, né? Que está distante, mas assim, tem um fluxo bastante importante com Maringá. E outros aspectos, eu assim, vou detalhar um pouco mais. Maringá cresceu 14%. Nós temos um município muito pequenininho, Porte 1, que é Floresta, ele dobrou praticamente, 76, na verdade, ele cresceu 76%, passando de 6 mil habitantes para quase 10, porque ele criou muitas unidades habitacionais com baixa infraestrutura e que pessoas que não conseguem ficar em Maringá se deslocam para esse município. Esse é um exemplo, mas também acontece com E também da Mandaguaçu especulação imobiliária, né? Encarecimento do preço de venda e de compra dos imóveis e também dos aluguéis, né? Que acabam empurrando as pessoas para as áreas circunvizinhas que ainda não estão tão desenvolvidas ou construídas, né? Exato, aí o preço da terra é menor, né, no entorno. E também tem um dado importante de unidades vazias. Muita gente compra imóvel em Maringá para especulação e até mesmo como a habitação de final de semana. Sabe, a pessoa, o fazendeiro, esse povo que vive do agronegócio, passa final de semana no seu apartamento em Maringá e durante a semana vai trabalhar nos seus Como algumas pessoas de empreendimentos. São Paulo que descem para as praias, né? Para o litoral paulista, né? Para Santos, Guarujá e companhia, né? Exato. Perfeito. Então, nós temos muitos lançamentos de apartamentos de alto luxo em Maringá. Eu acho que eu não fiz esse estudo, né, comparativamente a outros lançamentos, mas o alto luxo é o que prepondera aqui. Perfeito. Caminhando para próximo de finalizar a nossa entrevista, né? O tempo passa muito rápido. Eu queria ouvir a professora Vera França, da Universidade Federal do Sergipe, né? Do Núcleo de Aracaju do Observatório das Metrópoles, INCT, sobre a situação atual, professora Vera, da sua região metropolitana, com base nos dados do IBGE, né? Quem cresceu, cresceu por quê? Quem diminuiu, diminuiu por quê? Né? O que é que a senhora poderia destacar, inclusive, de algo em comum com o resto do Brasil, né? Com alguma outra cidade que a senhora se lembre, assim, em relação ao Brasil, que possa haver semelhança? Então, na nossa região metropolitana, nos 4 municípios, nós não tivemos perdas. Os Uhum. 4 municípios, eles apresentaram crescimento e crescimento significativo. Aracaju cresceu menos, cresceu apenas 5,5%, enquanto Barra dos Coqueiros cresceu 66%, Nossa. aumentou bastante, aumentou de 24 para 41 mil habitantes. Nossa Senhora do Socorro cresceu 21% e São Cristóvão 19%. Então, todos os 4 municípios tiveram crescimento positivo. Sendo que a gente destaca que esse crescimento, principalmente de Nossa Senhora do Socorro e de São Cristóvão, se deu em função dos programas habitacionais, sobretudo o programa Minha Casa, Minha Vida, além também de assentamentos precários que crescem no entorno de conjuntos habitacionais e de empreendimentos. No caso de Barra dos Coqueiros, como eu já tinha enfocado anteriormente, o crescimento é justamente um crescimento imobiliário destinado à classe média, já que a zona de expansão urbana, que é a área com muitos terrenos, áreas vazias para serem ocupadas, teve uma restrição em função de uma ação judicial que reduziu a ocupação dessa área, impedindo novos empreendimentos. Então, por isso, também Aracaju cresce menos e Barra dos Coqueiros vai ter um crescimento bem mais acentuado. Quando a gente pensa nos novos estudos do REGIC,
nós temos que essa formação metropolitana de Aracaju é apresentada na aglomeração urbana como 11 municípios, diferente da região metropolitana estabelecida legalmente em 95, que é desses 4 municípios. Quando a gente pensa numa conurbação, realmente ocorre nesses 4 municípios, mas há uma relação muito forte desses 11 municípios de relação com Aracaju. Nós temos uma migração pendular intensa em Sergipe para Aracaju, até porque as nossas distâncias são muito pequenas. Por exemplo, nós temos uma migração pendular para Aracaju de uma distância de até 100 quilômetros. Então, são professores, médicos, advogados, engenheiros que vão trabalhar em outros municípios e até uma distância de 100 quilômetros a gente registra migração pendular. Quer dizer, Aracaju tem uma força de polarização muito grande, que atinge todo o território sergipano e mais municípios vizinhos do estado de Alagoas e da Bahia. Exatamente pela exiguidade do território sergipano, Sergipe tem uma característica que todos os municípios, 75 municípios, estão ligados por rodovias pavimentadas com a capital. Então, como a gente diz aqui, todos os caminhos conduzem para Aracaju, fortalecendo a metrópole, mas, em compensação, esvaziando a força econômica, a dinâmica econômica de municípios interioranos. A exemplo de Estância, por exemplo, de Propiá. Estância está a 70 quilômetros de Aracaju, Propiá está a 100, é mais distante, que tem suas funções econômicas esvaziadas, em parte, pela facilidade de comunicação com a capital, que concentra as atividades mais importantes e mais especializadas do Estado. Maravilha, né? Então, Aracaju é a Roma do Nordeste ou do Brasil, né? Todos os caminhos levam para Roma e todos os caminhos levam para Aracaju, né? Obrigado, professora Vera, pela sua participação aqui no Espaço Cidadão. E também gostaria de ouvir a palavra da professora Rosa Moura, né, pesquisadora do Núcleo de Curitiba, do Observatório das Metrópoles, NCT, né, em relação à sua região, né? Pode complementar com alguma informação que considere importante, né? Quem cresceu, cresceu por quê? Quem diminuiu, diminuiu por quê? Né? E a gente depois vai finalizar com a professora Selene. Pois então, quem cresceu, cresceu pelos mesmos motivos que Selene já colocou e que a professora Vera também colocou. Existe uma presença muito grande dos programas habitacionais, principalmente do Minha Casa Minha Vida, nos vetores de crescimento dos municípios da região de Curitiba. Então, eles tiveram um peso muito grande, também com uma valorização grande do solo em Curitiba, a busca dos municípios vizinhos se tornou cada vez mais acentuada e cada vez para mais longe. Então, essa dinâmica imobiliária ela é muito forte na região metropolitana de Curitiba, como em todo o espaço urbano brasileiro, vamos dizer assim. Tá? Claro que também a atividade econômica pesa muito aí, e a presença da indústria ainda é muito forte na região metropolitana de Curitiba, com alguns municípios tendo um crescimento de implantações industriais que também motivam esse crescimento populacional. E eu queria falar só um pouquinho mais da questão da expansão imobiliária, porque, embora a gente perceba uma diminuição no número médio de moradores, embora a gente perceba uma diminuição na taxa de crescimento da população de todos os municípios de forma generalizada, a gente teve no Brasil inteiro e na região metropolitana confirmada um crescimento muito grande da oferta de novos domicílios, e entre eles um crescimento maior ainda dos domicílios que estão vagos. Tá? E isso é muito preocupante quando a gente tem
na região metropolitana de Curitiba, que, embora seja uma região tida como, né, uma região que deu certo, que tem uma cidade modelo como polo, o déficit habitacional é muito alto, a desigualdade A é região muito padrão grande. Europa, né, como alguns dizem, né? Exatamente. Um pouco de Isso também é uma coisa vira-latismo, que o né? censo É, o censo também deixou claro isso, Robson. Aquela cidade europeia, aquela cidade que deu certo, ela é cheia de indígenas, ela tem uma população indígena relevante, inclusive dentro de municípios do arranjo metropolitano, Curitiba, Piraquara, São José dos Pinhais, tem presença de indígenas, certo? E totalmente fora de terras indígenas. Outra coisa, tem muito quilombola também no Paraná, certo? E esses moram, né, normalmente os territórios quilombolas estão justamente nos municípios que não fazem parte do arranjo populacional metropolitano, aqueles mais do entorno, mas também são significativos. Então, são esses dados que o censo tem colocado nas nossas mãos que vão nos mostrando, que vão nos revelando a realidade dos nossos espaços metropolitanos, os pontos em comum, as especificidades, e isso daí é muito importante. E eu acho que ainda estão por vir informações que vão nos ajudar muito a entender não só o presente, como o futuro de nossas metrópoles. sem dúvida, né? Fruto dos novos dados que serão brevemente divulgados, né, em etapas pelo Censo 2022, que ainda não divulgou tudo, né? É, Exatamente. muito obrigado, professora Rosa Moura, também, pesquisadora do Observatório das Metrópoles, Núcleo de Curitiba. Muito obrigado também pela sua participação, já é sempre bem-vinda. E finalizando com a professora Selene Tonella, da Universidade Estadual de Maringá, né? O que é que poderia destacar como suas considerações finais, né? Uma parte já foi respondida, quem cresceu, cresceu por quê, quem caiu, caiu por quê, né? Mas pode acrescentar alguma informação que considere importante em relação à sua região e até no comparativo com alguma outra região do país. Então, só concluindo os dados do crescimento e do decréscimo, nós tivemos 5 municípios que eles perderam população e são os municípios mais distantes da cidade polo. Então, aqueles no entorno realmente cresceram e cresceram muito. Não sabemos como eles vão dar conta desse crescimento em termos de infraestrutura, né? Porque e sim tem núcleos do Minha Casa Minha Vida, coisa que é quase inexistente em Maringá. Nós temos núcleos muito distantes, né, do centro, mas muito pouco mesmo do Minha Casa Minha Vida. E eu gostaria de destacar o que me assombra quando penso nesses dados e nessa dinâmica metropolitana, é como Maringá, como a cidade polo, suga a energia dos outros municípios, porque eles perdem sentido investimentos nos pequenos municípios. Por exemplo, nós temos agora alguns anos o Natal Luz. A ambição do executivo é transformar Maringá numa Gramado no período de Natal. Então, altíssimos investimentos Como que o campus do tira. Jordão, lá em São Paulo, né? Exato. Então, por que o município vai estimular a compra no local, se a população pode vir a Maringá, usufruir do Natal Luz, fazer suas compras, né? Então, é um exemplo de como suga. Por que instalar uma faculdade privada num município do vizinho, se Maringá tem muito mais condições, mais estrutura? Então, é isso que a gente tem percebido nos nossos estudos, o quanto os municípios vão ficando pobres no sentido da vivência, dos relacionamentos, porque a maior parte ocorre aqui em Maringá para quem tem condições de acessar. Acho que são essas as observações. Muito bem, muito obrigado também, professora Selene Tornella, da Universidade Estadual de Maringá, nossa pesquisadora Rosa Moura, da região metropolitana lá de Curitiba, também no Paraná, e a professora Vera França, que também nós recebemos com muito carinho lá da Universidade Federal de Sergipe, do Núcleo de Aracaju, do Observatório das Metrópoles INCT. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão. Obrigado,
demais a presença e a contribuição de todas e sejam sempre bem-vindas.